Bem, pessoal, nossa aula 3 aí sobre a controvérsia entre os dois modelos. Bem, o principal problema enfrentado pelo sistema heliocêntrico de Copérnico está, sem dúvida, na falta de evidência empírica em favor de suas hipóteses. Então, na época assim, que Copérnico, desenvolveu a ideia, ele não tinha assim, como comprovar cientificamente a sua visão. Então, isso aí foi uma certa dificuldade que mais tarde, Galileu trabalhou em cima dessa ideia e buscou argumentos científicos para comprovar. Porque, na verdade, era muito mais cômodo imaginar que a Terra estava parada e tudo girando ao redor da Terra. Porque tudo é relativo. O movimento é relativo ao ponto de vista de quem está observando. Então, pense bem, nós estamos aqui em movimento com a Terra, achamos que ela está parada. Então, essa ideia, de Copérnico, ela foi assim, muitos acharam muito louco, sem evidência e argumentos. Mas Galileu, quem achou interessante e tentou buscar argumentações para comprovar isso aí. Então, bem, como a nossa aula é curta, vou tentar adiantar um pouco mais. Todo esse texto da aula 3 fica aqui para vocês fazerem a leitura. Eu vou passar alguns fragmentos aqui, explicar alguns pontos, mas vocês façam a leitura com calma, detalhada. Vou deixar também um link de uma videoaula que já até vimos em sala de aula, vou passar para vocês verem novamente, que faz todo um resumo de tudo isso que nós estamos estudando. Tá bem? Então, continuando. Essa sensação de imobilidade da Terra deu origem a uma série de questionamentos e objeções que deveriam ser respondidas de forma convincente por qualquer um que defendesse o sistema heliocêntrico. Foi o que eu acabei de dizer, teria que ter um argumento. Uma dessas objeções ficou conhecida como a argumentação da queda vertical. O que é essa argumentação da queda vertical? As pessoas imaginavam o seguinte: já que a Terra está em movimento, ao deixar cair um objeto do alto de uma torre, esse objeto então ele não poderia cair em linha reta, teria que curvar, ficar deixado para trás. Então eles tinham essa ideia. Então nós temos aqui um movimento que quando uma esfera é solta, o que se observa é ela caindo verticalmente. Ela não se distancia nem um pouco da torre. Então eles falam assim: como que a Terra pode estar em movimento se essa esfera, quando está em queda livre, no ar livre, não sofre nenhum deslocamento, ela cai vertical? Então Galileu teve que estudar, tentar argumentar e explicar o porquê disso acontecer, da esfera cair verticalmente, sendo que a Terra no sistema heliocêntrico estaria em movimento, teria rotação. E, claro, translação também. Então, assim, foi algo assim, que ficou intrigando por muito tempo, né? É interessante, que Galileu é um dos grandes nomes da ciência. Ele é também até conhecido como pai da ciência moderna, porque ele também buscou argumentação, comprovações científicas. Seus estudos, sua pesquisa contribuíram muito para a física. Bom, em 1609, Galileu chegou aos conhecimentos dele sobre a fabricação de uma luneta, um aparelho óptico bem potente, vamos dizer assim, para a época. E ele achou interessante porque esse aparelho ia ajudar ele nas observações do céu, do espaço. Então ele buscou esse aparelho e começou a fazer os seus estudos. Quando foi em 12 de março de 1610, Galileu publicou em latim o Sidereus Nuncius, que é a mensagem das estrelas, no qual comunica as descobertas que fez de acordo com as suas observações. Então, a primeira dela é a Lua possui, como a Terra, grandes montanhas e vales. Com esse telescópio você conseguiu fazer essa observação. Ou seja, possui um relevo acidentado e não é lisa e polida como nos parece a olho nu. Ou seja, a Lua não é de fato o que a gente imagina ser, ao ver a olho nu. Então, com um telescópio é possível ver, esses relevos, essas montanhas que tem dentro da Lua. As nebulosas e a Via Láctea são compostas de várias estrelas. Além disso, pode-se constatar que as estrelas encontram-se a enormes distâncias entre si, de modo que existe uma esfera última de estrelas fixas.
ou perdão, de modo que não existe uma estrela última, ou seja, não tem uma última estrela no universo. O universo, ele é muito maior do que se imaginava. Então não tem um limite, não conseguiria perceber esse limite. Ao passo que a Terra possui uma Lua e Júpiter possui 4 satélites, ele conseguiu observar isso também. Essa observação permite, por analogia, dar plausibilidade à hipótese copernicana, de que a Lua acompanha a Terra em seu giro ao redor do Sol, já que outro planeta e suas 4 luas também o fariam. Né? Ele observou Júpiter fazendo sua movimentação e as luas acompanhando Júpiter. Você pensou, se as luas acompanham Júpiter, provavelmente nossa Lua acompanha nosso planeta Terra aqui em seu movimento. Então são essas 3 observações importantíssimas que ele fez, publicou, né, e que ajudaram, né, a fundamentar mais a teoria. Adiantando um pouco mais aqui, em 1613, Galileu, assim, como Galileu estava, vamos dizer assim, entre aspas, frenético com a sua teoria, ele foi, assim, acusado de heresia pelos dogmas da Igreja Católica, né? Não compreendiam essa ideia dele. Achavam que estava, de certa forma, contradizendo os ensinamentos bíblicos. Mas Galileu também sabia que Deus escreveu a Bíblia de acordo com que o povo pudesse compreender. Imagina se já de início ele colocasse que o Sol está no centro, que os planetas giram ao redor. Isso seria muito confuso. Então, as escrituras bíblicas já foram feitas para a compreensão do homem simples, o homem comum, de acordo com sua percepção. Não adiantaria colocar Deus entrar em detalhes se o homem não tinha maturidade de conhecimento para entender esses detalhes. Então, tudo que Galileu defendia não estava contradizendo de fato a Bíblia. Né? Deus também não escreveu na Bíblia que o Sol não está no centro do sistema solar. Né? Só foi numa linguagem simples, as formas que aparecem para a gente nas Escrituras. Bem, então, assim, ficou por essa polêmica assim, um bom tempo, foi acusado de heresia, mais tarde conseguiu recorrer, teve de frente com o Papa da época, ela aprovou seus argumentos, então ele liberou para ele continuar suas pesquisas, mas por volta de 1633 ele novamente foi condenado pela Inquisição, onde ficou em prisão domiciliar. Né? Alguns falam que foi condenado à forca, nada disso. A condenação foi prisão domiciliar. Ele não pôde mais fazer suas viagens para suas pesquisas e ficou fazendo seus estudos apenas em casa mesmo. Então, Galileu ele fornece essas respostas desenvolvendo uma conceituação mecânica original, composta basicamente por um novo quadro conceitual articulado em torno do conceito da relatividade do movimento, que, como veremos, permite conceituações do movimento e da composição dos movimentos. Então, ele, para provar essa teoria, ele utilizou a ideia da relatividade do movimento. O movimento é relativo de acordo com quem observa. Vamos ver isso aqui mais à frente. A ideia central que norteará a resposta até aqui formulada é que a chave para a solução das objeções ao movimento da Terra consiste em considerar que a Terra está em movimento juntamente com os elementos que estão ao seu redor, né? Os elementos que a compõem. Ou seja, né, as coisas terrestres participam do movimento da Terra. Partindo dessa concepção de movimento participado, a argumentação de Galileu em resposta às objeções terá a seguinte estratégia geral. Então, recapitulando, lembrando em conta que tudo que constitui a Terra participa do movimento, então Galileu responde com essa ideia. O movimento da Terra fica totalmente imperceptível para nós, habitantes da Terra e participantes desse movimento. Quem se movimenta junto não percebe que isso acontece. Com efeito, como todas as coisas participam do movimento da Terra, se considerarmos apenas essas coisas e seus movimentos relativos, tudo se passa como se o movimento da Terra não existisse e ela estivesse
em repouso. Vamos colocar assim essa ideia simples. Imagina você dentro de um avião, por exemplo, fazendo uma viagem. Para estar lá estável, sem turbulência e nada, você está em movimento. Se você deixar algum objeto cair, né, dentro desse avião, você vai ver ele caindo vertical. Por quê? Ele vai estar vertical, não vai ficar para trás, ainda que o avião esteja a 700 km por hora. Porque ele também faz parte do movimento, então ele vai continuar em movimento. Ou seja, o objeto, vamos dizer assim, ele está parado em relação a você, mas se tivesse alguém de fora do avião conseguindo ver esse objeto caindo, teria a visão, sim, dele saindo da queda vertical, porque estaria se deslocando no ar. Mas você que está ali, na relatividade da sua percepção, ele cai vertical porque ele faz parte do movimento entre você, poltronas, os demais passageiros, todos que estão ali a bordo. Ok? Então essa é a relatividade. A mesma coisa acontece com a Terra. Por isso que naquela torre a esfera cai verticalmente. Porque ela também, inclusive o movimento de queda dela faz parte do movimento de rotação da Terra. Está tudo em movimento. Então você não vai perceber nenhuma deslocação, você não vai perceber ela se deslocar de forma curva ou de outra maneira na Terra. Então, agora, se tivéssemos um observador fora do planeta, conseguisse ver lá essa esfera caindo do alto da torre, perceberia então um movimento não vertical. Então, agora o item B. O mesmo movimento é perceptível em todos os corpos que, separados da Terra, não participam do seu movimento. É o que eu falei. Se tivesse alguém fora da Terra, perceberia então essa movimentação da esfera caindo. Mas para quem está dentro, só vê ela caindo na vertical, porque participa do movimento junto. Então, assim, Galileu com essas ideias conseguiu assim, começar a tornar mais convincente a teoria do heliocentrismo, né? A, essa é a real controvérsia, a questão relativa da percepção, é a posição relativa do observador. Bem, então, assim, aqui está explicando mais abaixo tudo que eu acabei de dizer para vocês, né? Grifei uma frase aqui muito interessante, ó. Tudo se passa como se não existisse a rotação, porque ela é componente invariante de todos os movimentos da terrestre. É explicando, né, por que realmente a esfera cai vertical. Eu já tinha acabado de falar. Nós, como componente constituinte do planeta que está em movimento, somos uma componente invariante, porque nós acompanhamos o movimento do planeta. Então, vocês continuam, façam a leitura aqui com calma, tranquilos, leem, releem, qualquer coisa. A gente tenta responder vocês, se possível, pela plataforma mesmo, tá? Logo a seguir, teremos aqui umas atividades para vocês fazerem. Só antes de falar das atividades, eu grifei aqui no final também, né, que Galileu fez os estudos, fez boa argumentação, comprovações, e mesmo assim, quando foi em 1633, ele foi condenado pela Igreja Católica e a Inquisição, que no caso foi a prisão domiciliar, por onde ele ficou até o final dos seus dias, né, até o final de sua vida. Somente em 1992 que, que foi absolvido, né, vamos dizer assim, da condenação, da Inquisição, pelo Papa João Paulo II, e em comemoração ao centenário do nascimento de Albert Einstein, que é outro grande gênio da humanidade. Então, pessoal, as atividades para vocês aí começam da aula 3. Temos exercícios para vocês estarem fazendo, discutindo. E faça como na outra aula, leia as perguntas, responde no caderno, aí tira uma foto do caderno e poste na plataforma. Eu vou estar marcando novamente quem respondeu, quem não respondeu. Vou estar vendo aqui as respostas também. A gente pode estar, de repente, discutindo sobre alguns aí no próximo vídeo. Abraço a todos aí.